10 anos. Foi, fez a que a mostra, gente fez uma amostra. Aí tem bastante material ali. Acho que aquela mostra lá deve ter material. Eu tenho material em casa dos primeiros prêmios também ainda. Que eu, antes de botar as fotos ali. Acho que o Alex fez um vídeo do histórico dos prêmios. Aquele, pelo menos, a gente podia colocar no YouTube do curso, né? Também. Eu quero ver isso. A Laura tem muita foto também. Sim, sim. A gente tem que fazer o levantamento de tudo isso. Hoje, pensando, eu não entendo por que a gente falou ao contrário, se era só virar o vídeo depois. A gente decorou para falar o contrário, lembro? Não tinha... eu tinha me esquecido disso. Eu não lembrava disso. A gente falou ao contrário? A gente falou ao contrário. É porque depois... Falou, a gente teve que ensaiar. É porque era para botar do jeito certo, mas parecia o contrário. Mas era o ano da Alice? Não. A Alice era foi depois. Não, foi outro. Então, gente, né? Reunião de Remembers. Coisa boa. Curso aqui quase, né? Muito bom. Vou soltar a vinheta, Carol. Solta então. VJ. Cris VJ. Tá sem som, Cris. Faz a vinheta. Eu deixei sem som porque eu não aguento mais aquela trilha. Não posso sem som. Pode a gente ver. Querem som, eu ponho. Vai ser o último, Cris. Coloca. Tá, vou eu quero. Tem mais 2 ainda à noite. Eu vou ter que ouvir último mais da 2. tarde. O Cassol é o primeiro da noite, Vebs. Às 19. Tá. Depois é sobre comunicação ambiental. Tá. Toca Raul agora, Cris. Foi. Muito bem. Pronto. Feita a vinheta, rolou, né? E vocês já ouviram que a gente se conhece faz bastante tempo, aquela coisa toda, né? Memories do primeiro prêmio, DPP, da UFN agora, né? Memories dos fóruns, enfim. Eu tenho o prazer de mediar, né? De estar aqui junto com uma excelente profissional e uma excelente amiga, né, que a gente se conhece, que foi a primeira pessoa que eu vi quando eu entrei na UFN. Foi muito engraçado, porque eu cheguei no primeiro dia de trabalho e vi aquela pessoa loira, linda, maquiada, montada, de salto alto, e eu me olhei, né? Aí, alguns choquezinhos de realidade depois, enfim. Era a Laís perguntando lá qual era o melhor nome para uma estratégia de divulgação, né, os ovos mexidos, né, que acabou sendo ovos mexidos o nome, que era uma proposta de os alunos contribuírem também com algumas referências, né, no mural, enfim, em lugares imóveis, em lugares alternativos, para que a gente tivesse essa interação, né, os alunos trazendo conteúdo e nós também trazendo conteúdo de alguma forma. Então, um cérebro muito criativo que adora jujubas, que agora está com um novo desafio, que é esse desafio de entrar num mercado que ela já conhece há anos, mas do outro lado ali, falando com os lojistas, enfim. Então, a nossa publicitária, profissional de marketing, redatora maravilhosa, né, gestora da Gema por muitos e muitos anos, junto com a Jânia, com a Dada, enfim, com todo mundo ali. E vamos lá, Laís, te apresenta um pouco, então, para o pessoal. Agradecer aos que conectaram agora, né, nessa nossa última oficina do fórum desse ano, que está sendo magnífico. Então, vamos lá. Laís, é contigo. Fica à vontade.
Obrigada, Carol. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para os colegas, alunos e quem mais esteja ouvindo. Assim como o vídeo de apresentação, é sempre uma alegria voltar. Vou chamar de Unifra, tá? Para mim vai ser sempre Unifra. E, nossa, a gente conversou tanta coisa agora que eu quase chorei aqui. Eu sempre fui de me arrepiar e de chorar. Isso é bem normal. Hoje eu não posso me arrepiar nem chorar na frente de lojista, né? Porque aí não ia pegar bem. Então, tem que segurar minha bola. Eu queria me apresentar rapidinho. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria. E no final do curso, no último semestre do curso, a gente podia fazer o trabalho de conclusão sem ter um acompanhamento tão intenso. Então, eu passei numa seleção do Publicitário de Futuro e fui trabalhar na Martins e Andrade. Trabalhava o dia inteiro e à noite fazia o trabalho de conclusão de curso. Ali me abriu muitas portas, eu conheci muita gente. A Martins é uma agência muito tradicional, com clientes muito tradicionais, desde banco, prefeitura e Piccadilly, trabalhei bastante, me deslumbrei com a Piccadilly, né, a Letícia Spiller, eu colocando palavras na boca da Letícia Spiller, na época ela estava no auge. Então, foi uma experiência maravilhosa. Mas, o que aconteceu? Na época, as agências eram muito departamentalizadas. A criação era criação, atendimento era atendimento, planejamento era planejamento. Então, eu comecei a me sentir meio presa dentro da agência e eu queria saber o que estava acontecendo com os clientes, qual era o problema do mercado, como é que era a concorrência. E aí entrou um profissional super competente, na época que era o Arthur Bender, vocês já devem ter ouvido falar. O Arthur, assim, nos deu um banho de planejamento e estimulou toda a equipe a buscar mais, né? Eu também trabalhei com um diretor de criação fantástico, que é o Paulinho Silva, que teve uma experiência em São Paulo e voltou para o Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a pensar um pouquinho aquela formiguinha, aquela coceirinha que dá na gente de querer sair, querer um pouco mais. Foi, na época, alguém comentou que tinha uma empresa paulista procurando alguém para trabalhar em shopping center e que viria um diretor de São Paulo para selecionar essa pessoa. E aí o pessoal começou aquele boato, não, é para vendedor e tal. Eu disse, não, mas será que vem um diretor comercial de São Paulo para contratar? Não é isso. Aí, o que eu fiz? Falei com o meu diretor de criação, e no dia que eu marquei a entrevista, era no próprio Iguatemi, eu lembro que eu tinha uma pilha assim, a gente trabalhava com muito papel, né, muito papel, uma pilha assim de campanhas e trabalhos para fazer, eu acelerei, terminei, não tinha carro, óbvio, na época eu tinha 24 anos. Peguei a minha jaqueta de couro, minha unha azul, meu tic-tac, minha calça jeans rasgada, minha mochila, peguei 2 ônibus, cheguei no Iguatemi. Quando eu cheguei no Iguatemi, eu olhei aquela recepção, assim, tinha aquelas loiras de salto alto, maquiadas, lindas, maravilhosas, e aí eu dei um passinho para trás e a recepcionista, que hoje é super minha amiga, disse, pois não. Eu disse, ai, meu Deus, podia não ter me enxergado, eu queria que abrisse um buraco e eu entrasse lá dentro. Ela disse, pois não. E eu, não, a entrevista e tal. Pode passar, trouxe teu currículo. Eu, não, mas tudo bem, fica aí que o pessoal vai te entrevistar. Bom, enfim, eu consegui a vaga, né? Fiquei 5 anos no Iguatemi, foi uma escola fantástica, mas para trabalhar com merchandising, que a gente chama de mall e mídia, né? São todas as divulgações de anunciantes externos e alguma coisa de próprio lojista dentro do shopping. Adesivação de parede, sinalização de estacionamento, locação de espaços temporários no corredor. Isso me fez aprender uma série de coisas. Desde negociação, porque a minha empresa ficava em São Paulo, eu como executiva da empresa dentro da administração do Iguatemi, eu era empresa dentro da administração e o dia a dia era meu. Então, a gente tinha que, desde de receber os projetos, atender os clientes, encaminhar a documentação, acompanhar a montagem. Eu saía às 5 da manhã, 6 da manhã do shopping. Isso era normal, era comum,
As exigências do Iguatemi sempre foram e continuam sendo muito altas. Aliás, um parênteses, eu tive uma super sorte na minha vida de trabalhar sempre com empresas, com profissionais fantásticos. E isso eu sugiro para vocês, assim, quando forem procurar um estágio, um trabalho, alguma coisa, primeiro vocês olhem para as melhores, né? Quem é que está melhor? Ah, não, lá não vou conseguir chegar. Não pensa isso. Eu vou tentar pensar grande e eu quero quem está bem e quem são os melhores profissionais. E vocês têm que colar nesses profissionais. Porque é como a gente aprende, né, para complementar o que a gente aprendeu na universidade. Bom, no Iguatemi, eu tive toda essa escola, tive um outro mentor fantástico, que foi o Fernando Ziles, que foi o gerente geral do Iguatemi por 25 anos. Ele agora está aposentado. Quem assumiu foi a Nailê Rocha, que era gerente de marketing na época. Então, era uma equipe fantástica. Bom, em função de questões familiares, eu optei por voltar para Santa Maria. E aí, quando eu estava no auge, conseguindo um monte de coisa, provavelmente eu fosse entrar no departamento de marketing do Iguatemi, eu tive que voltar para Santa Maria. Quando eu cheguei em Santa Maria, eu fiquei um tempo, parado, pouco tempo, e eu recebi uma ligação da professora Daniela Pedroso, indicada pela professora Jânia Kessler, que é o amor da nossa vida, você já deve ter ouvido falar, e vai ser sempre, perguntando se eu poderia dar algumas cadeiras no curso de publicidade que estava iniciando, era o 2º ano do curso, ainda não tinham acontecido as cadeiras práticas de criação e redação, e como eu estava vindo de uma experiência de mercado de longa data, eu tive toda a experiência da Martins, trabalhei em algumas outras agências, e depois o Iguatemi, eu aceitei o desafio. Disse, não, redação publicitária, isso eu também queria falar. Eu comecei como redatora e vou morrer redatora, e isso me ajuda até hoje, inclusive nos e-mails que eu troco com os clientes, na forma de se comunicar, isso ajuda muito, a gente saber escrever, a gente saber falar é essencial no nosso negócio. Bom, eu fui e a primeira cadeira que eu dei foi Teoria da Comunicação. Lembra, Carol? Não, tu não estava ainda, Carol, eu entrei antes de ti. Teoria da Comunicação, gente, imagina, uma pessoa há 10, 12 anos no mercado, volta, e eu estudei tanto, e quando a gente tem bons professores, sorte de vocês aí. Quando a gente tem bons professores, tem um background completo, bom, e quer fazer, a gente faz. E eu fiz. Em 2 semanas eu estava dando aula de teorias da comunicação junto com as cadeiras práticas na publicidade e no jornalismo, e foi fantástico. Eu peguei assim, a gente montou uma equipe muito legal, peguei o começo do curso, participei da elaboração das cadeiras, do programa todo, e eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente fez. A Carol veio, aí veio todas as outras, assim, estou falando só da Carol, porque a Carol, tô olhando para a carinha dela aqui, então estou falando dela, mas valem todos. Uma equipe fantástica, super unida, maravilhosa, desafiadora, foi outra escola fantástica. Mas aí, de novo, por questões pessoais, que um dia eu conto para vocês, cenas dos próximos capítulos, eu volto para Porto Alegre. Bom, volto para Porto Alegre e vou fazer o quê? Eu fiquei um tempinho sendo um pouco de mãe, conversando, conhecendo coisas, acompanhando os negócios do marido, né, que tem uma construtora, então trabalhando nessa parte de montagem de empresa, assessoria de comunicação. Até que, agora no início do ano, eu recebi uma mensagem no meu celular pelo WhatsApp, perguntando se eu gostaria de trabalhar com uma empresa paulista no setor de shopping centers para alocação de lojas. Bom, e a pandemia? Eu vou fazer o quê? O que é que vai abrir loja quando está todo mundo fechando loja ou rezando para não fechar? Achei aquilo meio doido, assim, estava meio fora de contexto. Mas eu vou parar um pouquinho de contar minha história,
porque eu montei um roteiro para a gente, assim, um pouquinho diferente. Eu queria começar falando um pouquinho de shopping center, dando alguns números para vocês, para dar uma dimensão desse mercado no Brasil, que é gigantesco. A gente tem, segundo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, que é o órgão que nos dá foco, que nos situa, que nos informa, que nos reúne. A gente tem no Brasil 577 shoppings. É muito shopping. É muita loja, é muita gente envolvida, né? Nós temos salas de cinema, como curiosidade, nós temos 2.900 salas de cinema. Imagina tudo isso fechado, né? Empregos gerados aqui, mais de 1.100.000 empregos, mais de 1.100.000 pessoas envolvidas nesse processo. São mais de 105.000 lojas nos shopping centers. Então, é um mercado absurdo, enorme, que movimenta muito dinheiro envolvido e que, nesses últimos 3 meses, acabou perdendo em torno de 35 bilhões de reais com as lojas fechadas. É muita coisa. Então, assim, é muito prejuízo, é uma situação bastante complicada. A gente tem estudado muito aí futuro, tendências, para buscar soluções hoje. Assim como eu falei para a Carol esses dias, eu disse, as lojas fecharam, mas as pessoas não puderam parar. A cabeça da gente nunca teve que funcionar tanto, a gente nunca teve que trabalhar tanto parado. Uma outra questão é que nunca tanta coisa mudou tão rápido como agora, né? Desde a forma de gestão, quanto hábitos de consumo, como oferta de produtos e de como trabalhar tudo isso. Vou trazendo um pouquinho aqui eu ia passar uns slides para vocês, mas eu gosto mais de conversar. E, na verdade, eu gosto de caminhar no meio de vocês, mas eu não estou podendo, então vamos fazer de conta que eu estou caminhando aí. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 37 shoppings. Claro que a região sudeste concentra o maior número de shoppings, né? Mas 37 shoppings é um volume bem bom. Desses 37, 16 shoppings são em Porto Alegre. Então, nós temos um mercado enorme aqui. Deixa eu trazer alguns dados para vocês. O que aconteceu durante a pandemia? Entre abril e agosto, 11.000 lojas no Rio Grande do Sul, no Brasil, 11.000 lojas no Brasil fecharam. Fecharam, não é só fechou porque fechou o shopping, elas quebraram, elas não existem mais. Prejuízo de 35 bilhões, faturamento das lojas caiu em 90% para 1/3 dos lojistas. Vocês imaginem que vocês dormem e acordam faturando 90% menos do que vocês faturavam antes. Mas vocês continuam tendo custos, vocês têm que pagar aluguel, vocês têm funcionários, vocês têm que pagar a mercadoria, todos os fornecedores, encargos, o condomínio, o fundo de promoção. Então, tem uma série de custos que vocês não vão deixar de pagar. E aí faz o quê? 120.000 demissões no Brasil. Até o momento, né? Bom, o que aconteceu? E aí eu pensei, pois nesse contexto todo, eu tenho que locar loja. E aí eu comecei a pensar loja em shopping e loja em rua. O que começou a acontecer? Os shoppings tiveram que seguir todas as regras de uma forma muito mais rígida, com uma fiscalização muito maior. Então, enquanto algumas lojas continuaram funcionando com meia porta aberta, janelinha, ou alguém na porta dizendo, não, está fechado, mas pode entrar. No shopping, isso não pôde acontecer, né? Tinha toda a fiscalização, inclusive da própria segurança dos shoppings que estavam orientadas, que não podia abrir. Aí vocês imaginem, mesmo depois que as lojas abriram, uma outra coisa que afetou muito o consumo foi o fato das pessoas não poderem usar o provador. E eu entendo e concordo, por normas, né, por segurança,
Mas, assim, vocês vão comprar um produto que vocês não podem experimentar. Complica muito. Os hábitos tiveram que ser modificados. O controle rígido de todos os protocolos. Tinha pessoas que no começo simplesmente não queriam usar máscara, não queriam passar álcool gel, não queriam medir a temperatura. Eu vi dentro de shoppings aí certos tumultos assim em relação a isso. Inclusive, isso saiu bastante na mídia, de pessoas se recusando. E eu voltava sempre, pois é, e aí eu tenho que dizer para o lojista que ele tem que abrir loja, quando as pessoas não podem entrar, as pessoas não podem consumir, as pessoas não podem... Bom, o que as lojas tiveram que fazer? Correr para o mercado, para o comércio eletrônico, óbvio, porque a gente sempre tem uma saída. Aliás, a capacidade de adaptação é a nossa grande característica, é o que salvou o ser humano, senão não haveria mais ser humano na face da Terra. Falando do comércio eletrônico, veio muito lojista experimentou pela primeira vez a questão do delivery, que não fazia, né, teve que aprender a fazer. Outra coisa, aprender a usar ferramentas como o WhatsApp, né, para receber esses pedidos dos clientes, aqueles que não utilizam necessariamente a internet. Teve que aprender a usar, teve que entender isso. O crescimento do comércio eletrônico ele não começou com a pandemia, obviamente, isso faz muitas décadas, mas ele explodiu agora. Ele explodiu e não tem mais volta. Bom, o que aconteceu com os lojistas aqui? Eu estou com a minha colinha aqui do lado. Os lojistas e os empreendedores, no meio dessa função toda, tiveram que reduzir despesas, obviamente, né? Desde menos luz em shopping center, menos funcionários, os lojistas tiveram que enxugar todos os custos que podiam, acabaram demitindo muitos funcionários, ou então dando férias coletivas quando as portas estavam 100% fechadas, não tinha como manter a equipe toda como estava. Muitas renegociações de contratos, de dívidas que foram acumulando, de aluguéis, né, uma aproximação maior entre empreendedor e administradores e lojistas. Os lojistas se obrigaram a se informar mais sobre pandemia, sobre o que fazer, sobre como proceder com os funcionários, com os fornecedores, com os consumidores. Então, assim, nunca houve tanta busca por informação e formação dessa equipe de lojistas. E isso é muito bom, isso vai ter reflexo, já está tendo um reflexo muito grande. Uma dificuldade grande que a gente teve que passar, que o pessoal do shopping teve que passar, foi conseguir adotar todas essas medidas de segurança de uma forma muito rápida. Quando se começou a falar em álcool gel, todos os shoppings, em vários lugares, deveriam ter o álcool gel, e isso aconteceu imediatamente. Sinalização de shopping, piso, tem uma série, foram mais de 20 exigências e sugestões da Abrace, né, e exigências da equipe de segurança médica em relação aos procedimentos dentro do shopping. Hoje isso já é um hábito, né? A gente até estranha, sente mais o vento, o ar, não chega perto das pessoas, não toca, não. Eu não consigo fazer aquele negócio ainda com o braço, acho muito estranho, então eu faço assim, né? Aí tu vai cumprimentar um lojista, tu não pode chegar perto, não pode falar, não pode trocar materiais, isso é bem complicado. Ou seja, o cenário era o pior possível para alguém que ia começar a alocar lojas, né? Vocês imaginem que vocês têm uma loja fechada, estão cheios de dívidas e recebem uma ligação de alguém perguntando se vocês querem abrir outra loja, agora, no meio da pandemia. Eu queria ver um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na ferramenta que a Carol me ensinou. Quem é que está aqui comigo? Será que eu tenho 2, 3? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Ah, legal, tem bastante gente comigo aqui. Olha só, em vez de propor um exercício no final dessa minha fala, eu queria propor um exercício agora. Que vocês
tentar, assim, no meio dessa loucura toda, desse cenário terrível, tem alguma coisa boa nisso? A gente consegue pensar em alguma coisa boa? Alguém gostaria de me mandar alguma mensagem, alguma coisa me dizendo? Será que a gente consegue ter uma visão otimista para passar para o lojista? Será que a gente consegue enxergar alguma oportunidade no meio dessa loucura? Ou a gente vai sentar e chorar junto com muita gente que fez isso, né? Alice Como é que a levantou gente... a mão aí. Isso, fala, Alice. Meu Fala, chat oi. tá meio demorado, então eu já abri o microfone. Eu Oi, Oi. Eu acredito que um dos pontos bons, um dos poucos, na verdade, é que os lojistas eles tiveram que se adaptar e com isso eles tiveram que fazer mudanças, encaminhar as mudanças mais rápido, tanto para, vamos dizer, delivery, que na minha cidade mesmo, onde eu tô, não tinha. Foi uma grande porta de entrada para o Delivery Much, por exemplo. Eu moro numa cidade a uns 100 quilômetros de Santa Maria. Eu tô aqui durante a pandemia. E também acontece, tipo, de modernizar, tipo, tinha muita gente que não falava muito com os clientes em rede social, que não tinha muito contato. Então todo mundo teve que se adaptar e algumas dessas mudanças eu acredito que vão ficar depois. Embora tenha sido muito no susto, muito na marra, e também teve alguns outros comércios, algumas outras coisas que a gente parou para pensar melhor, sabe? Tipo, sobre o que era necessário comprar, o novo também, valorizar mais os produtos também. Excelente, Alice, excelente. Mais alguém queria falar mais alguma coisa? Obrigada, Alice. Eu vou buscar pela lista aqui, ó. Vou pescar aqui. João Pedro Ribas da Silva, tá aí? João sempre tá. Aquele Eu tô aqui susto embaixo. que a prof, aquele susto assim, quando, ai, não me chama, não me chama, não me chama. O João escreveu no chat ali, ó. O João participa sempre, um aluno muito participativo. Ah, que legal. Está mudando bastante o perfil dos nossos alunos. É só ver pelo fórum aqui. O João vai ganhar o prêmio de aluno mais participativo do fórum. Tem o João Abre e o tem mic Leandro. aí, João. Abre o microfone. Fala aí. Vai ganhar o troféu participação. Ai, que legal. Tem o Leandro também, tem o Leandro e tem o Leonardo. Gente, uma das coisas, sabe, uma das coisas que eu fazia quando eu era estudante, eu era muito tímida. Então, sabe o que eu fazia? Eu sentava na primeira cadeira e eu me obrigava a fazer pergunta, porque eu queria que as pessoas me vissem. Isso é tão importante, gente. Vamos lá, João abriu, João. Fala aí. E o Pedro também, ó. O Pedro Pedro também bastante. vai ganhar o prêmio junto, dividir com o João. Não se preocupa, Pedro, a gente não esqueceu de ti. Não esquecemos de ti, não. Agora sim. A gente estava em ordem alfabética, Pedro. É que eu abro, aí demora muito para, tipo, tu reabrir depois que tu fecha. Oi, João. Prazer. Prazer, tudo bom? Então, esse primeiro momento, assim, tipo, vendo toda a realidade que aconteceu. Tipo, óbvio, eu não trabalho em shopping e nunca tive que ver essa parada. Mas, tipo, eu vi muito uma estagnação, assim, sabe? Tipo, muitos, não sabiam o que fazer e daí tiveram sempre aquele primeiro sentimento de, meu Deus, a gente vai ter que fechar, a gente não vai conseguir vender nada e tudo mais. Tanto que algumas lojas daqui do shopping de Santa Maria, eu via bastante coisas no Facebook, tipo, teremos que fechar as portas porque, tipo, não conseguiram se manter financeiramente. Então, eu acredito que nesse primeiro momento foi, tipo, estagnação e, tipo, apavoro de todo mundo, assim. Porém, eu acho que também teve alguns pontos positivos que alguns lugares conseguiram, tipo, se adaptar até rápido e criar alternativas, sabe? Tipo, vender no meio digital, não, tipo, inteiramente fazer todo o marketing digital, mas vender no meio digital. Aí algumas lojas começaram, tipo, a fazer, tipo, sei lá, serviços mais direcionados, assim, por exemplo, a gente tira a foto das roupas, vai encaixando, parará, parará. Uhum. Desculpa o barulho da...
Aí tem bom, enfim, depois a pergunta do Leandro tu vai responder depois, né? Que ele quer saber como é que foi gerir esse durante a pandemia para as lojas não abandonarem os espaços para migrar, né, para um espaço mais em conta, enfim, ou simplesmente fechar a loja de shopping. Mas essa é a pergunta do Leandro. Eu não ouvi a segunda metade ali, Carol, ficou ruimzinho. Tá, a pergunta dele, a primeira metade tu ouviu, né? Então a segunda é migrar para outros espaços. Como foi gerenciar para as lojas não saírem, né? Para haver uma negociação, enfim, para que elas não fossem para outro espaço ou simplesmente abandonassem aquela loja no shopping. Isso depende, cada caso foi um caso, e cada shopping procedeu de uma forma diferente. Alguns shoppings simplesmente decidiram não renegociar nada, não dar desconto em aluguel, vai continuar pagando fundo, vai continuar pagando condomínio. Então, quem tinha um suporte financeiro para isso, né, e um propósito de se manter, perdeu bastante dinheiro, mas agora, com a reabertura, está tentando se manter. Mas passou pela cabeça de vários lojistas, sim, querer sair de shopping. Por outro lado, muitos shoppings chegaram a dar descontos de 50%, 60% no aluguel. Muitos shoppings não cobraram condomínio por esses meses, né? Até em função da redução de custos, acabaram arcando com esses custos, né? O próprio empreendedor deixou de lucrar com isso e investiu para poder manter os lojistas. Claro que quem sofre primeiro, mais rápido e pior são os pequenos lojistas, né? Que, se a gente for pensar, é o que tem de maioria lojas menores, porque lojas âncoras são poucas em cada shopping. Então, as lojas menores tiveram que se adaptar. Essas renegociações, elas tiveram um reflexo grande, tanto nos lojistas que já estavam nos shoppings, quanto nos lojistas que nós fomos buscar. Então, se existe uma flexibilidade maior de negociação para aqueles que estão dentro do shopping, tem que haver também alguma flexibilidade para aqueles que a gente quer trazer para o shopping, né? Então, isso também nos ajudou. Essa abertura que houve, essa renegociação, essa flexibilização também ajudou no nosso trabalho. O que está aparecendo para mim aqui, Leandro. O Leandro quer falar com a gente? Eu acho que é sobre o espírita. Era sobre vai, Leandro, vai. Era sobre a pergunta que ela tinha feito ali, e eu concordo bastante com o que a Alice comentou ali, que foi a capacidade de se readaptar, principalmente tecnologicamente, as lojas, né? Teve até um caso aqui, acho que foi no Royal, que uma das lojas ali, tipo, que nem o João comentou, tirava a foto do produto e enviava, tipo, para tal bairro a gente consegue até fazer entrega gratuita, o que você acha? Tipo, procurando o cliente de uma forma mais digital para ter uma alternativa de saída. E se puder fazer mais uma perguntinha, como é que vai ser gerir essa situação agora em fim de ano, Natal, festas, que normalmente as pessoas tendem a procurar os shoppings para adquirir presentes, né? Como é que vai ser gerir essa ocasião? A pandemia, pelo que a gente tem ouvido falar, ela ainda vai se arrastar por um bom tempo. Uma das vantagens dos shopping centers em cima das lojas de rua é justamente a segurança maior que esses empreendimentos passam, né? Por ter uma fiscalização mais rígida, eles precisam cumprir todos os protocolos, e isso acaba dando para o consumidor mais segurança. Claro que em ambientes abertos, se indica andar em ambientes abertos, mas o que acontece? Dentro de shopping, tudo vai ser, já foi e vai continuar sendo muito bem controlado. Então, isso vai dar uma segurança para o consumidor, maior um pouco. Em relação às campanhas que estão sendo feitas dentro, eu fiquei pensando assim, nossa, o que o pessoal do marketing deve estar programando, né? No momento em que a gente tem que chamar as pessoas para virem para o shopping no fim do ano, a gente só olha na TV, fica em casa.
Então, é bem complicado, assim. Mas o consumidor, ele vai voltar para o shopping. Ele já está voltando para o shopping. O movimento, gradativamente, ele está aumentando. Até uma curiosidade, quando os shoppings estavam completamente fechados, que só mantinham farmácias e supermercados abertos, a gente tinha fluxo de gente assim que caminhava só para caminhar dentro de shopping, só para andar no meio do corredor. Não tinha o que comprar, mas ele queria esse espaço físico, ele queria ver gente, ele queria ver a experiência de caminhar no lugar. Então, o shopping, o movimento vai voltar, com certeza. Claro que a gente se preocupa... Oi? Não, eu pensei que tu respirou e eu já ia fazer uma pergunta aqui, mas pode continuar. Tá. Tu continua o teu raciocínio? Não, pode falar, Carol, pode falar. Acho que eu respondi um pouquinho. Como é que vai gerir isso? Vai gerir com toda a segurança, com todo o cuidado, indo ao encontro das campanhas que estão sendo feitas, né? Parece que o Papai Noel não vem esse ano em vários shoppings para não dar aglomeração. Já digo para vocês, talvez o Papai Noel não venha. Já está dentro da programação aí de vários empreendimentos de não ter Papai Noel. Porque não pode pegar a criança no colo, não pode tirar foto, não pode, etc. Mas os lojistas estão otimistas, tá? O negócio vai voltar devagarinho, gradualmente, mas não vai acabar. Obviamente, não vai ser um faturamento, né, igual aos anos anteriores, mas o que vai segurar muito vai ser justamente isso que o pessoal está falando aí, de comércio eletrônico, de entrega de produtos, de trabalhar através da rede social, do próprio WhatsApp. Isso aí vai continuar, não vai acabar, e mesmo que não tenha pandemia, vai permanecer. A gente tem duas perguntas, Laís. A primeira é do Pedro. Eu vou fazer a do Pedro primeiro, depois a da Alice, tá? Então, o do Pedro é como é que são as expectativas para Black Friday? Esse ano vai ter Black Friday nos shoppings ou não? Como é que é essa história aí? Vai, claro que vai. Inclusive, a gente fechou, acabou de assinar um contrato com um cliente, um lojista novo. Existem vários lojistas novos. A gente acabou de assinar um contrato e ele vai pegar uma loja no osso, que a gente chama, que é uma loja sem piso, sem forro, sem luz, sem ar-condicionado. Vai montar toda a estrutura e vai abrir no Black Friday e vai vender. Então, assim, o pessoal está com uma expectativa enorme. A gente acredita que o movimento vai ser bem bom, né? O pessoal está retornando, está se cuidando mais e está retornando. Então, vai ter Black Friday, sim, e vai ser bem boa. Tá, e aí a da Alice é bem interessante, assim, é só ilustrativa. Ela quer que tu defina a loja âncora. A loja âncora... Tá, desculpa. As lojas âncoras são aquelas lojas, assim, que têm metragens maiores, absurdas, normalmente, assim, acima de 1.000, 1.500 metros quadrados. Então, no caso dos shoppings com os quais eu trabalho, que é da rede Zafari Bourbon, a gente tem sempre como principal âncora o próprio supermercado, né? Lojas âncora, exemplo, Renner, CIA, Pernambucanas, são aquelas lojas grandes que atraem um número grande, um fluxo grande de pessoas. Tá? Acho que ficou claro para vocês, né? São as lojas maiores, assim. Então, a gente tem as lojas âncoras, que são as grandes, e as lojas satélites, que a gente chama. São as lojas menores que compõem, na verdade, a maioria do shopping, né? Dos pontos comerciais. E as âncoras são as grandes que atraem. Essas lojas âncoras têm negociações bem interessantes, assim, para entrar no shopping, porque como são metragens grandes, e há um grande interesse do empreendedor em trazer, também há uma negociação bem interessante entre os dois acontecendo. É interesse do shopping trazer esse tipo de negócio, né? Ele movimenta e acaba trazendo gente para comprar nas outras lojas também. Tá, e aí o João Ribas faz uma pergunta que a gente pode linkar com isso também. Tu acredita que os shoppings vão perder essa pegada de espaço de entretenimento para passar a ser apenas vou lá, vou comprar e vou embora? Como é que tu vê esse futuro, assim, do shopping? Não, a tendência do shopping é cada vez mais, uma palavra que vocês usam bastante aí, é gerar experiências e vivências,
né? Acho que vocês conversam bastante com os alunos sobre isso. Então, assim, hoje, sim, hoje aquele consumidor que ficava dentro do shopping em torno de 76 minutos, ele está ficando 25. Porque ele pesquisou em casa o produto que ele quer comprar, ele já viu o preço, ele viu a loja que tem, ele já escolheu o modelo, ele chega na loja super decidido, porque ele quer ir embora rápido, ele pega o produto rápido, paga e vai embora. Então, o tempo de permanência reduziu drasticamente. A tendência disso é voltar a aumentar, mas bem devagar, né? Então, para isso, os lojistas vão ter que estar muito preparados, eles vão ter que conseguir atender muito rápido, porque as pessoas têm pressa de sair, né? Então, a facilidade vai ter que ser muito grande. Complica um pouquinho em função da restrição do número de pessoas dentro da loja, né? Então, vai gerar fila na porta da loja, o pessoal vai ter que ter paciência, vai ter que respeitar os 2 metros de distância, né? Mas isso vai acontecer. Bom. E aí a Michele fez um adendo aqui que é completamente ao contrário do João e vem dentro do que você está falando, né? Que ela acha que ainda vai ser mais um espaço de lazer e não tanto de compra, já que o comércio pela internet aumentou. Faltou meu fim da resposta aqui. O que a gente tem procurado, até nas prospecções que a gente tem feito? Trabalhar muito a área de serviços, né? As pessoas vão continuar buscando um lugar onde elas possam fazer tudo no mesmo lugar, por questão de conveniência, de segurança. As pessoas estão muito, muito carentes. As pessoas estão, né, se sentindo sozinhas, isoladas, tristes. Então, assim, os shoppings, sim, eles estão se preparando para conseguir trabalhar essa volta e essa vivência de forma alegre, interessante, trazer novidades. Isso vai... a compra, ela existe, mas existe uma necessidade por trás dessa compra até maior do que o próprio consumo, né? Que é uma carência muito grande, uma vontade que está explodindo agora com esse isolamento, de ver gente, de conviver, de ter relações, de ver coisas alegres, coisas boas, coisas de participar, de respirar um ambiente com entretenimento. Então, sim, é uma grande tendência a se trabalhar vivência, experiências, além do universo de consumo, sim. Isso vai continuar. Vai crescer, na verdade, né? Sim, David Michele botou aqui, né? Não chove, é mais seguro, dá para levar pet, então é toda uma outra perspectiva, né? E aí, também, alguém tinha colocado alguma coisa aqui, agora me perdi. Tá, mas não dá nada. Pode continuar. Daí a pessoa fica com saudade de cinema. E aí, a Juliana, já que tá comentando aqui, Juliana, tu podia abrir teu microfone e falar da tua experiência, né? Que tu trabalha com venda no shopping, é isso que eu entendi? Oi. Então, eu trabalho em loja, mas não é no shopping. Eu até tinha comentado ali atrás que a gente teve que descobrir, mas não teve que se redescobrir, na verdade. Como trazer o cliente de volta, né, até a gente de uma maneira que não fosse presencial. Era isso que eu estava me referindo naquele momento. Eu já vou aproveitar para perguntar como que funciona, assim, por exemplo, eu trabalho em uma loja de calçada, né, que vocês chamam. Loja de quê? Como que tu se referiu à loja que não é no shopping? É loja de calçada? É loja de rua, a gente chama. Loja de rua, isso. Tá. Isso não é pejorativo, tá? É só assim, uma loja de rua, loja de claro, eu trabalho em uma loja de rua, então. E teve, como é no setor infantil, né? Teve uma loja do shopping daqui que fechou, né? Que também era infantil. E antes ela tinha chamado a gente tinha comentado que queria vender a loja para minha chefe para ir para o shopping, e a minha chefe não quis de jeito nenhum, porque ela tem essa visão do shopping ser muito caro e ter muito gasto. Eu queria saber como vocês fazem para trazer essas pessoas para dentro do shopping. Como que funciona, quais são os argumentos assim para essas pessoas que têm loja de rua para levar para dentro do shopping, já que a gente tem essa visão que é muito mais caro e o gasto é muito maior, assim. Eu queria saber como funciona.
Olha só, parece que a gente combinou, assim, porque tu me deu a deixa para mim a segunda parte aqui da segunda fala para apresentar. Foi a deixa que eu precisava. Bom, eu já vou responder a tua pergunta, eu só quero explicar para vocês um pouquinho antes o que eu faço, né? Infelizmente, eu não sou dona de shopping, não sou empreendedora ainda, mas essa empresa que me ligou no meio da pandemia para me contratar, que se chama Lumini, que é uma empresa paulista, ela atua no Brasil inteiro, são 10 estados, trabalha com vários shoppings, e a forma com que ela trabalha, ela organiza o que a gente chama de projetos. Então, são projetos regionais. Quando a Lumini recebeu o convite da rede Zafari Bourbon para fechar uma negociação, para que a Lumini fosse um braço comercial que pudesse dar um atendimento muito personalizado para a captação de lojistas, prospecção, né? A Lumini, então, montou uma equipe. Nós atendemos aqui no Rio Grande do Sul a rede Zafari Bourbon, mas não são todas as lojas. Deixa eu só ver a lista para vocês aqui. A gente atende aqui o Canoas Shopping, o Praça Rio Grande Shopping, o Bourbon Shopping Assis Brasil, o Bourbon Shopping Novo Hamburgo, Bourbon Shopping Passo Fundo, São Pelegrino, São Leopoldo, o Teresópolis é um empreendimento que vai abrir o ano que vem, aqui na próxima Zona Sul de Porto Alegre. É um projeto muito interessante, é um hub de saúde, é uma parceria do Hospital Moinhos de Vento, a Melnick, que é construtora, e a rede Zafari Bourbon, vai ter lá uma unidade do hospital, uma torre residencial, uma torre comercial, várias lojas, vai ter o hipermercado, e a gente vai comercializar a loja, ainda não tem, fora os parceiros do Grupo Zafari, ainda não tem outra loja alocada, então a gente vai pegar esse shopping todo. O Bourbon Shopping Valig e o Zafari Mall Hípica, que fica na Zona Sul de Porto Alegre. Então, o que a gente tem que fazer no meio dessa coisa toda? A gente precisa botar a lojista para dentro do shopping. A gente quer tirar tapume. A rede Zafari Bourbon tem uma administração super ágil, de uma organização fantástica. Eles têm o domínio de todas as informações. E eu entendi um pouco do porquê esse convite para eu trabalhar nesse negócio, quando eu entendi que era com o Zafari Bourbon. O que acontece? Quando está todo mundo para, o Zafari corre mais rápido. Então, assim, é uma escola que a gente teve, né? Inclusive, eles usam uma frase espetacular que eu acho que serve para todo mundo. Quando a gente acorda, a gente tem que pensar isso, que é ser excelente é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a exigência do mercado, ela é muito grande. Eu jamais posso dizer para o meu gestor que eu não estou conseguindo vender loja, porque está a pandemia, porque o shopping está fechado, porque o horário está reduzido, porque o shopping é mais caro. Eu não posso, não existem desculpas no mercado. A gente tem que locar loja e tem que locar loja, tem que ir atrás de lojista. E para isso a gente tem que desenvolver algumas estratégias, sim, respondendo, né, que argumentos, que estratégias e como chegar nesses lojistas, respondendo um pouco a pergunta. Não é fácil. Não é fácil, tem dias assim que a gente tem um dia maravilhoso e tem dias que a gente tem um dia terrível, mas não pode desanimar. Eu fiz aqui uma relação de coisas para a gente conversar. Só para completar, a Lumini, ela trabalha desde não só a comercialização de lojas, mas inclusive todo o planejamento para a instalação de novos shoppings, ela faz todo o levantamento de mercado, estudo, tem um know-how gigantesco nessa área de comércio e faz o planejamento, participa de toda a administração, se o empreendedor quiser que ela participe da gestão, inclusive, ela faz isso. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha especificamente a comercialização. Mas essa comercialização envolve também questões técnicas, como projetos arquitetônicos, questões jurídicas, a gente procura adequar alguns impasses aí jurídicos que possam acontecer no meio do caminho. A gente tem que dominar todo o processo, né? Desde a prospecção até
não só a inauguração da loja, mas o pós-atendimento ali, o acompanhamento do negócio do lojista, a gente faz tudo isso. Então, a Lumine faz isso. E o meu papel é trazer lojista para dentro da rede Zafari Bourbon. Para de oportunidade, porque no começo eu estava bastante pessimista, né? Então, onde é que eu fui me meter? E aí eu comecei a conversar com estudar muita coisa e comecei a perceber o seguinte: essas pessoas que foram demitidas, não exatamente em shopping, mas que foram demitidas de outros empregos e de outros negócios, que acabaram pegando um fundo de garantia de alguma forma, muitas dessas pessoas estão buscando o empreendedorismo, deixar de ser funcionário para ser empreendedor. Com isso, está crescendo muito o mercado do que a gente chama de micro franquias, que são aquelas franquias com investimento até R$100 mil. Então, vai ter muita franquia que a gente vai poder prospectar aí, vai ter muita gente interessada em franquia. Isso é um trabalho que a gente faz. A Lumine tem todo um banco de dados de milhares de contatos de lojistas, né? Desde do telefone da franquia ao contato com os franqueados. Então, isso é uma porta muito grande. A gente tem um acesso muito controlado. Cada cliente que a gente fala, que a gente liga, que a gente conversa, que a gente entra em contato, a gente lança no banco de dados. E isso acontece no Brasil inteiro. Me assustei bastante, mas hoje eu entendo. Para cada 80 contatos, 80 lojistas que a gente faz, que a gente vai na loja, que a gente visita, que a gente se reúne, que a gente manda material, a gente tira 1 ou 2. Então, para cada 80, 1 ou 2, a gente consegue avançar com uma negociação. Então, é bem complicado, exige muita disciplina e muita persistência. Esse negócio das micro franquias vão ser interessantes. O setor de saúde, beleza, bem-estar e serviços foram os que foram um pouco menos afetados. Então, são os que a gente está conseguindo falar um pouco mais tranquilamente, né? E eles estão nas nossas listas aqui de contatos. Outra coisa que facilitou bastante, atualmente, o contato com os lojistas, foi o fato de que o dono da loja está muito mais dentro da loja hoje do que ele estava antes. Seja porque ele está com a equipe reduzida, ou seja porque ele está preocupado com o negócio dele e ele quer resolver. Então, assim, hoje é muito mais fácil a gente contatar com lojistas, né? Muitas vezes, chegando na própria loja, consegue falar com o dono da loja, que era uma coisa bem complicada. Essa necessidade de reação do lojista, de assumir o seu negócio, aquele negócio do olho do dono, igual do boi, alguma coisa assim, é uma vantagem hoje para quem quer ter acesso a esse lojista. A própria flexibilidade nas negociações, como eu falei antes, né, para manter o lojista, também serve para a gente buscar o lojista. Então, negociações que a gente nunca conseguia em outra época, nunca teria conseguido, hoje a gente consegue. Isso também serve de argumento para aqueles lojistas que estão meio indecisos, né? Olha, a gente tem essa negociação hoje, a demanda está aumentando, amanhã pode ser que não tenha. Então, isso está servindo para acelerar alguns processos e fazer com que a gente esteja conseguindo retomar a assinatura de contratos. O pessoal não quer perder a oportunidade, né? Se já entendeu que quer entrar nesse tipo de negócio, que quer entrar em shopping, e aqui especificamente, que quer entrar na rede, esse é o momento dele procurar a rede. A questão que prejudicou muito o nosso negócio foi quando os shoppings estiveram completamente fechados, escuros, e a gente queria mostrar os shoppings, queria mostrar os pontos para os lojistas, e era bem complicado, né? Porque a pessoa entrava dentro do shopping, o shopping vazio, escuro, com lojas fechadas. Hoje a gente já está conseguindo, com as lojas abertas, com o volume crescendo, é vida de novo dentro do shopping. A rede Zafari Bourbon, na verdade, ela nunca ficou, nunca adormeceu tanto em função dos mercados, que continuaram mantendo o movimento, né? Mas outros shoppings aí foi bem complicada a coisa. Bom, eu coloquei aqui também como oportunidade a retomada do fluxo, então a proximidade com o final do ano.
Eu queria um momento, não sei se eu estou falando demais aqui para vocês, mas um momento para falar, para dar algumas dicas para vocês de coisas que eu estou aprendendo, reaprendendo e aprendendo e entendendo que é essencial para a gente, para vocês que vão entrar no mercado, já estão no mercado, estão começando, e para quem quer se manter no mercado. A questão de organização. Eu sempre fui meio bagunçada nas minhas coisas. Hoje é assim, ó, se eu tiver que falar com 1000 lojistas, se eu não me organizar, eu não vou conseguir. Então, para isso, existem milhares de ferramentas. A Lumine é muito organizada em relação a isso. Nos fornece ferramentas incríveis que no começo eu olhava e disse, meu Deus, eu tenho que prospectar, eu tenho que conseguir, eu tenho que faturar, e eu tenho que preencher esse relatório, e eu tenho que enviar esse outro relatório, e eu tenho que, a plataforma X e Y tem que estar abastecida, e hoje eu entendo e já consigo me organizar melhor em relação a isso. É essencial a organização. Esse negócio de papelzinho para tudo que é lado, gente, eu sempre fui assim, mas não dá mais, não tem como isso. Vocês já têm essa cultura de organização e de registros muito mais em meios tecnológicos do que a minha geração. A gente era muito do papelzinho. Disciplina. A gente tem que conseguir a organização ter uma eficácia, uma frequência de ações que a gente consiga cumprir isso tudo sempre. E é complicado. Persistência. Vocês estão com o negócio quase fechado, o lojista está quase assinando o contrato e ele diz que ele acha que não quer mais, que ele conversou com outros lojistas, que ele pensou melhor e ele não quer mais. Eu ainda também atribuo muito a questão da nossa geração, a questão da persistência e talvez da paciência, e é uma coisa que é complicada hoje, né, para vocês, especialmente, assim, poxa, o cara não quis, eu posso partir para outra. Eu ainda acho que tem que partir para outra, mas que tem que insistir. A gente tem que insistir bastante, os negócios não tão fáceis, não se pode perder cliente. Quando alguém dá um sorriso para vocês, é uma janela que se abre e a gente tem que se grudar nisso. Então, tem que ter muito jeito para chegar. Cada cliente, cada caso é um caso, cada segmento é uma postura diferente. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e ter uma certa tranquilidade aí para não atropelar o processo. Agilidade. O cliente está me fazendo o lojista me perguntou uma coisa, eu sou obrigada, por mais que eu esteja fazendo um relatório, fazendo 1000 coisas, eu me cobro isso. Eu tenho que responder imediatamente aquela pergunta. A gente não pode deixar o lojista esperando, nunca. Por isso eu falei agora a questão da postura das lojas, né? O que eu tenho visto muito, até em função de prospectar bastante, alguns sites e até o próprio Facebook, quando a gente abre para olhar lá o cliente e vê que a última postagem dele foi há 30 dias, isso não pode acontecer. Eu estava brincando com a Carol, né, Carol? Quando é que foi a última vez que tu postou alguma coisa? Tem que ser hoje. A gente tem que achar, não sei como, tempo, mas tem que estar sempre atualizando, nem que seja um oi, tem que estar mexendo, a pessoa tem que ver que vocês estão dando atenção quase que 24 horas, o consumidor cobra isso. Então, essa agilidade toda, a cobrança vai ser cada vez maior. E essa agilidade que a gente tem que ter para não perder o cliente, né? O próprio Zafari é muito rápido. A gente fecha uma negociação, o meu lojista me disse hoje que está tudo certo, a gente já negociou os valores, está ok, o ponto, tudo. Amanhã, a Rede Zafari já está mandando um e-mail para ele de boas-vindas e conversando e já pedindo documentações. Então, é muito ágil, as coisas são muito organizadas. Outra coisa, em momento nenhum a gente olhou para quem estava fechando, assim, na nossa meta de trabalho. A gente buscou focar em quem estava abrindo. Alguém sempre está comprando, então alguém sempre está vendendo. Quem é que está vendendo? Aonde? Por que está vendendo? Né? Como está vendendo? Quais são as ferramentas? Outra questão aqui, informação, conhecer o negócio. A gente não pode, daqui a pouco vai prospectar um cliente, um lojista,
e tu não sabe que ele acabou de fechar uma loja. Isso pega muito mal. Isso pega mal para a rede, isso pega mal para a Lumine, isso pega mal para a gente como profissional. Então, antes de prospectar o cliente, a gente tem que fazer um rastreamento rápido, né? E denso. A gente tem que saber quem é o lojista, quem é a concorrência, tudo isso que vocês aprendem aí no curso, a gente tem que fazer com cada um desses que a gente prospecta, e a gente tem aí um volume, eu me coloco assim, eu tenho uma meta diária de pensar, de contatar, não necessariamente que o que eu penso e o que eu consigo efetivar funcione, mas no mínimo 10 negócios por dia. É um volume muito grande. São 50 por semana, são 200 por mês, que eu tenho que administrar, que eu tenho que buscar e que eu tenho que controlar. E eu tenho que conhecer o negócio desses lojistas. Eu tenho que saber se ele está financeiramente bem. A Lumine tem algumas ferramentas também para buscar esse tipo de informação. Eu tenho que saber se ele fechou loja, se ele quer abrir loja, qual é a situação desse mercado. Então, assim, são muitas informações que a gente tem que conseguir e tem que ter informação sobre o cliente, precisa ter. Não dá para gaguejar na frente dele sobre o negócio dele. Se a gente não souber, tem uma estratégia. Se a gente não souber alguma coisa. O publicitário, uma das características que a gente tem é que a gente fala demais e ouve de menos. A gente tem que aprender a ouvir. Eu tive que aprender a ouvir. Então, antes de falar bobagem, é melhor a gente ouvir alguma coisa. Então, se a gente não sabe, a gente escuta e a gente pergunta. Né? De forma que, claro, qual é o lojista que não gosta de falar do seu negócio? Não existe. Todo lojista gosta de falar do seu produto e do seu negócio. Então, é muito melhor se a gente não tem todas as informações, a gente dá um tempo para ouvir. E é uma coisa que a gente tem que se policiar para não atropelar. Né? O time de cada negociação. Bom, o cliente me disse sim, o cliente me disse não. Quando é que eu ligo de novo? Como é que eu retomo esse contato? O que eu faço? Bom, a experiência que eu estou tendo ultimamente me diz que quanto mais rápido isso for, melhor. Se o cliente me disse não ontem, amanhã eu vou ligar para ele de novo, eu vou lá na loja conversar com ele. Né? Eu quero saber o porquê não, eu vou tomar um café, eu vou comprar um produto, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, esse follow-up que a gente chama, que é esse acompanhamento das negociações, elas têm que ser muito ágeis. Então, vocês imaginem o volume de negócios de todos que eu tenho, os novos que eu tenho por dia, mais todos que eu tenho que controlar, mais todos que eu tenho que voltar, e a gente consegue fazer, é humanamente possível, por mais impressionante que pareça. Atendimento personalizado e relacionamento, sempre, sempre. Relacionamento com o cliente, as disciplinas que falam sobre isso são essenciais, todas são essenciais, mas cada cliente, ele está, lojista, agora, muito mais carente do que antes, muito mais preocupado, querendo muito mais informação. A gente tem conversado sobre ampliados assuntos, não só do negócio dele, mas da questão em geral da pandemia, de mercado, de tendências, de inflação. Então, assim, dar um atendimento, manter um relacionamento de abertura, de troca de informações, de confiança, né? Gerar confiança, isso é super importante. Daqui a pouco, o relacionamento de vocês está tão estreito com o cliente que ele não quer nem dizer que ele não quer loja, porque ele não pode desfazer esse relacionamento que está nascendo. Então, por algum motivo, esse negócio vai dar certo. É impressionante, assim, mas isso acontece também. Laís, Networking, a relação... Oi. Oi. Não, você tem uma pergunta que a Juliana tinha levantado a lebre, e tu me contou um caso ontem, quando a gente estava conversando, sobre argumentação, né? Trocar o argumento, girar a chave, quando o lojista está com um argumento negativo, né? Como é que a gente faz para virar essa chave? Por exemplo, a chefe da Juliana, né? Ela foi ofertado para ela uma loja no shopping, ela não quis, porque ela achou que shopping é caro, que não é o momento. Como é que tu faria para vender a loja para essa senhora? Primeiro, eu ia levá-la no shopping. Não tem que não se encante com shopping, né? Obviamente que antes de eu levá-la no shopping, eu ia fazer um levantamento de faturamento. Essas questões são super importantes.
não ter vergonha, medo e receio de sentar com o cliente e perguntar para ele: tu tem loja de rua? Legal. Quanto é que tu paga de aluguel na tua loja de rua? Ah, eu pago tanto. Certo. Quanto é que tu fatura na tua loja de rua? Quantas pessoas tu atende por dia? É importante a gente, antes da gente falar, a gente ter esses dados para confrontar com aquilo que a gente tem, né? Então, assim, tem muitos casos que lojistas que ficam na rua e, sim, entendem o shopping como mais caro, não sabem que hoje as negociações estão muito mais flexíveis. Então, eu tive negócios que a gente conseguiu fechar com valores que ele pagava na rua, né? Ele conseguiu entrar para o shopping com quase esse mesmo valor, tendo um movimento maior e aí, claro, podendo oferecer uma série de outras coisas para o seu cliente, como um estacionamento coberto, uma praça de alimentação, outros serviços, né? A união, a reunião de vários serviços, a conveniência de estar dentro de um shopping, a segurança, o ar-condicionado, poder fazer uma compra no mercado, no nosso caso que tem o Zafari, né? Então, assim, para a gente trazer um argumento, a gente tem que conhecer a contrapartida do cliente. Para a gente poder convencer que o nosso negócio é melhor, a gente tem que saber como é o negócio dele e o que a gente pode fazer. Claro que tem que ter um respaldo para isso, não adianta ficar dizendo, não, vai ser muito mais barato, muito mais fácil, e tu vai vender muito mais, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Mas, num primeiro momento, eu levaria no shopping, sim, e nesse momento de estar dentro desse shopping, eu gostaria de ter essas informações de quanto fatura, quanto atende, porque, às vezes, o lojista está lá se acomodou em uma zona de conforto, para ele tá bom, ele não quer mudar daquilo. Aí é complicado. Agora, aquele lojista que quer buscar alguma coisa a mais, né, um desafio a mais, ele quer dar um passinho a mais, então, hoje, essas facilidades para entrar em shopping estão bem maiores. Então, eu acho que só esse já seria um argumento fantástico. Então, assim, esse negócio de que shopping é mais caro, tem outros custos que a loja de rua não envolve, né? Como exemplo, fundo de promoção, mas, ao mesmo tempo, hoje é o momento de entrar em shopping center, para a gente poder ter essa negociação, experimentar e poder ter uma outra visão desse outro tipo de negócio, desse outro local, desse centro de compras. O que mais que eu vou dizer? Gente, esse negócio de argumentar com lojista é uma coisa que a gente exercita, a gente aprende. Então, eu sei que quando eu vou ligar para alguém e vou falar para abrir loja, eu já tenho o não, como diz o Zafari. A gente já sabe que tem o não, então esquece isso, eu já sei que vai dizer não. E outra coisa que eu já sei é que o cara vai falar da pandemia. Se ele não me chamar de maluca, ele vai dizer, bom, tu tá meio descontextualizada, né? Tu tá me ligando para eu abrir uma loja, sendo que no meio da pandemia tá todo mundo brigando para não fechar a loja e tu quer que eu abra outra. Então, eu já me antecipo nesse discurso. Quando eu já entro em contato, marco uma reunião ou vou numa loja, eu já digo, nossa, se não fosse a pandemia, eu não estava aqui. Se não fosse a pandemia, a gente não teria uma oportunidade tão grande de tu entrar dentro de uma rede como é a rede do Zafari. Então, assim, é a gente antecipar, é o que eu chamo de antecipação. Antes que o cara me fale da coisa ruim, eu já trago essa coisa ruim boa, né? Outra coisa que eu estava negociando com uma lojista esses dias, a gente costuma montar os contratos de locação na rede Zafari Bourbon, normalmente eles são de 48 meses. Então, a gente tem conseguido negociar um escalonamento desses aluguéis. Como vai ter um investimento grande para abrir uma loja, para montar toda a estrutura da loja, vai ter um custo inicial grande. Então, o que a gente faz? A gente está procurando fazer um escalonamento desse aluguel. No primeiro ano, menos, no segundo, um pouquinho mais, no terceiro, um pouquinho mais, e no quarto, conseguir chegar ao que a gente chama de valor de tabela. Então, esses dias veio uma lojista e disse para mim, nossa, eu apresentei a proposta para a franquia, é uma franquia que está na rua e quer ir para dentro da rede. Eu apresentei a proposta para a franquia e eu não sei, eu acho que eu vou desistir,
porque a franquia comparou o aluguel do primeiro ano com o aluguel do segundo ano e se chocou, porque era um pulo muito grande do primeiro para o segundo. E aí, o que a gente diz para um lojista nesse negócio, né? Bom, a franquia, nesse caso, ela está equivocada. Não é o aluguel do segundo que está muito alto, mas é o do primeiro que está muito barato. Então, assim, a gente tem que conseguir... E aí ela foi se dando conta de que realmente... Então, a maneira com que a gente coloca as coisas, e isso é muito do publicitário, muda completamente a conversa que a gente vai ter. Então, escuta o que o lojista vai falar e rapidamente, muito rapidamente, a gente tem que conseguir articular um retorno e fazer... Claro, gente, ninguém quer botar lojista para dentro do shopping para ele quebrar. Não é varrer o mercado e botar todo mundo para dentro. A gente faz todo um estudo de mercado antes para ver se aquele negócio é viável, quais são as possibilidades de faturamento, né? Em cima também das informações do lojista, mas também em cima dessa rede toda de lojistas que a gente tem como tirar uma febre. Então, quando a gente busca um lojista, que ele realmente tem potencial para aquele negócio. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar esse discurso para que a negatividade, o pessimismo, o medo, a insegurança não tirem esse negócio do páreo, né? E isso, assim, ó, é cada cliente, cada negociação, cada dia esse esforço que a gente tem que fazer. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Pessoal, perguntas. Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade, não sei se vai poder abrir, né? Aquelas perguntas assim meio estranhas, mas eu gostaria de saber valores, Laís. E qual é a diferença de valor que era antes, que era pré-pandemia e agora? Qual é o nível de negociação que se faz? Como é que é? Porque eu não tenho a mínima noção, nunca tentei locar uma loja em shopping, não sei qual é. Mas eu não sei se alguém mais tem essa mesma curiosidade, mas eu tenho essa curiosidade de investimento. Como é que funciona isso? Tá, sabe que no começo, quando eu comecei, e aí eu falava com alguns lojistas, alguns que eu falei por telefone, e nessa época de pandemia, o telefone foi uma grande ferramenta, né? Era o que a gente tinha. Claro, outras formas, mas para falar com a pessoa, a gente tinha que conseguir ligar para a pessoa. E aí muitos lojistas dizem assim, ah, tá, tu quer que eu vá para o shopping? Quanto é que custa? Tu topa, né? Te apresenta, diz qual é o negócio e o cara te diz assim, quanto é que custa? E aí eu dizia no começo, olha, custa... Cada empreendimento tem uma tabela diferente, tá? Cada shopping, isso não é um padrão, assim, isso depende do tamanho do shopping, do número de lojas, do fluxo, do custo. Então, assim, é uma série de coisas, das marcas envolvidas. Então, cada empreendimento tem o valor. A gente tem uma diferença muito grande de tabelas dentro da própria rede do Zafari, né? Os shoppings mais antigos, consolidados, que tem poucas lojas para locação, obviamente é um valor. Os shoppings mais novos, que é o caso aqui do Zafari Hípica, que é com os quais eu tenho mais proximidade, que eu moro na Zona Sul. Ele é um shopping mais novo, né? Na verdade, não é um shopping, ele é uma galeria comercial que a gente chama, é classificado como galeria, que ele tem o hipermercado e tem as lojas satélite, tem espaço para 2 âncoras, além da âncora supermercado. Então, a tabela dele é mais baixa. E aí, esses clientes que, quando eu ligava, perguntavam assim, quanto custa? E eu dizia, custa 130, 150 o metro quadrado, mais tanto de condomínio, mais o fundo de promoção, mais os encargos condominiais, e não sei, não. Hoje, assim, ó, eu não dou de jeito nenhum valor pelo telefone, porque tu vai dizer um negócio desse, o cara vai fazer a conta, e ele vai dizer, não, mas eu tô com a minha loja na rua, né, não posso, não tenho condições, eu faturo muito menos do que isso, não tem, proporcionalmente eu não posso pagar. Então, assim, hoje eu não dou valor para o telefone de jeito nenhum. Quando o cara insiste muito, eu digo, olha, eu não vou te dizer o valor porque é muito barato, tu não vai acreditar. Então, a gente marca uma reunião que eu vou te mostrar os números e a gente conversa. Porque o que acontece? Essa negociação, uma coisa é tu olhar na cara da pessoa e dizer, olha aqui, ó, esse aqui é o meu valor de tabela, tá? É um valor de tabela. Agora sim, vamos sentar. Quanto é que tu fatura? Qual é teu ticket médio, né?
entender do planejamento dele, das metas que ele tem, e em cima disso a gente compor alguma negociação que seja viável para ele e que seja interessante para o empreendimento. Então, as negociações, assim, ó, eu dei um dado para vocês ali que alguns shoppings renegociaram até em torno de 50% do valor do aluguel, né? Isso é bastante coisa. Quer dizer, tu poder pagar metade do teu aluguel nessa loucura toda é um dado, um valor bastante interessante. E eu posso abrir para você, sim, a gente tem conseguido algumas negociações em relação ao aluguel que chegam mais ou menos nesse patamar. É por isso que eu digo, se a gente quer entrar, né, se o lojista quer entrar, esse é o momento, porque a tabela vai voltar a ser tabela, né, daqui a pouco, a procura ela já está crescendo, então, ao mesmo tempo que a pandemia foi um balde de água fria, ela também deu um start para muitos lojistas poderem entrar para um empreendimento no nível de shopping center, né? Tá, daí eu insisto, né? Eu não fiz jornalismo, mas não sei, Bebeto. Quanto? Tu quer números? Eu quero números, eu quero metro quadrado, eu quero condomínio. É isso que eu te falei, assim, ó, a tabela, para eu te dar um exemplo, a tabela do IPICA é R$130 o metro quadrado. Tá? Aí tu pega uma loja de 30 metros. Vou fazer aqui. Vou fazer rapidinho aqui uma conta. Se eu conseguir mexer no meu celular aqui. E aí vem matemática de novo, João Pedro Ribas, tá? É que primeiro o meu celular aqui tá cheio de mensagem de lojista, que agora eu tô vendo aqui, então perguntando onde é que eu tô, porque eu falo o dia inteiro. Olha aqui, ó. 130 vezes, vamos botar uma loja de 30 metros, que é uma loja pequena. 3.900 de aluguel. Mais, vamos botar aqui, 3.900. Tô falando de um shopping novo, tá? Que tem a tabela mais baixa aqui. R$37 de condomínio vezes 30. O condomínio também é por metro quadrado, Laís, é tudo por metro quadrado. Sim, Eles têm sim, toda a precificação picadinha por metro quadrado e é fazendo os cálculos a partir da metragem da loja, é isso? Sim, fundo de promoção 20% em cima do aluguel. O aluguel é 3.900 vezes 20%, 780. Então, a gente tem aqui aluguel, condomínio, fundo de promoção. Vou botar aqui 780 mais 1.110 mais 13.900. Eu estou aqui, por enquanto, com em torno de 5.800, tá? Fora esses custos, obviamente, tem o que a gente chama de encargos específicos, que é o que o lojista consumir, de energia elétrica, de água, de o que a gente chama de TR, que é o consumo do ar-condicionado, né? Então, esses encargos todos, mais o IPTU que ele tem que pagar também. Aí o cliente, o lojista, olha, isso que eu estou falando de um dos empreendimentos de valor mais, na verdade, é o mais baixo da tabela. Aí o lojista olha tudo isso e cai de costa. Como é que eu vou dizer para ele um negócio desse por telefone? É impossível, né? A gente nunca manda. E outra coisa, mandar a proposta por e-mail, que é uma coisa que eu fazia também, a não ser que tu fale muito bem antes com o lojista e explique, né, os teus valores, explique os teus custos, explique que tu está disposto, que tem interesse em ele entrar e que quer conversar, é melhor não mandar, é melhor entregar isso pessoalmente, né? Senão é jogar no lixo uma negociação. Tá bom, Carol? Tá ótimo. E a Nathalie fica feliz também, porque ela também tinha a mesma dúvida que eu, então estamos felizes, as duas. Viu que não é uma coisa, assim, ó, se a gente está falando que vai somar tudo isso e vai dar 3, 4, 5, 6, 7, vai dar R$7.000, eu estou dizendo assim, ó, a negociação hoje a gente está conseguindo valores excepcionais. Claro que um condomínio de shopping center, ele é um rateio de custo, então esse tipo de valor realmente é complicado de negociar, porque não seria nem justo com os outros lojistas, né? Existem algumas diferenças em que quanto maior a metragem,
obviamente, mais baixo o preço do metro quadrado para o aluguel. E para o condomínio também tem uma diferença, né? O fundo de promoção, ele é fixo, 20% em cima do aluguel. Isso aí não tem mudança. Muitos shoppings que cobravam o que a gente chama de CDU, que são luvas, né? Não estão cobrando mais. Até em função disso, a gente faz contratos de 48 meses, porque a partir de 60 meses dá direito ao ponto para aquele lojista, ele pode vender e aí quem entrar vai ter que pagar luvas. Então, a gente trabalha com contratos de 48 meses. Estou sendo bem específica, não sei se são curiosidades que vocês têm, né? Mas eu acho que é interessante. Eu gosto de saber de negociação. E uma coisa que tu comentou, Laís, e que eu achei muito legal, que serve também para nós todos, enquanto publicitários, enfim, é não enviar a proposta por e-mail, né? É a mesma coisa que enviar uma campanha para aprovação por e-mail, é suicídio, né? Exatamente. Então, tem muita gente que faz isso e depois sai reclamando que a campanha foi esquartejada, mas é óbvio, né? Tu não apresentou, tu não estava lá, tu não defendeu, tu simplesmente enviou por e-mail e quer que a coisa se autorregule, né? Fica complicado. O que vai acontecer? Ele vai receber aquele choque inicial, vai se apavorar, aí ele vai chamar o sócio, ou a esposa, ou o gerente, vai olhar, o cara também vai detonar com aquela proposta, vai dizer nem pensar, o gerente está preocupado porque a loja vai acabar quebrando, vai fechar, e ele vai perder o emprego dele, então é melhor ele ficar ali e não fazer nada disso. Então, assim, é muito diferente tu estar na frente do cliente conversando com ele. Mas e como é que faz isso na pandemia quando o lojista é do grupo de risco, por exemplo, né? Ele não pode conversar contigo, não pode ter esse contato. Bom, a gente faz videoconferência, mas pelo menos tu tá olhando, ele está olhando para ti no momento em que tu está falando alguma coisa, né? Mas, e por isso que assim, a videoconferência ajuda bastante, porque só o áudio é uma coisa complicada. Ainda a gente precisa do olho no olho, que é essencial, assim, principalmente no início da negociação. Ele tem que te olhar, tu tem que passar segurança, ele tem que se sentir teu parceiro, ele tem que saber que tu estudou o negócio dele, que tu sabe que o negócio dele vai funcionar. Então, isso tudo ele tem que sentir antes de receber o valor. A gente não está vendendo, que nem diz, não está vendendo banana, maçã, laranja. E mesmo para vender banana hoje não é assim, né? Tem que dar uns bons gritos. Tá, e aí eu tenho uma dúvida. Oi, fala, que alguém abriu o microfone também ou é só eu? Acho que eu tenho uma dúvida também. Vai lá, Leandro, vai, pode ir. Laís, uma dúvida que eu tenho é como é que vocês fazem para gerir os espaços para não colocar lojas concorrentes de vendas similares lado a lado? Como é que vocês fazem para organizar esse espaço para não ter um concorrente direto praticamente lado a lado, né? Porta com porta? Claro. Primeiro, assim, ó, eu acho sim que toda concorrência é saudável. Eu acho que eu querer ser melhor do que o cara tá do lado me faz acordar mais cedo, trabalhar mais e querer ser melhor. Mas existe sim, todo empreendimento tem um estudo que a gente chama de tenant mix, que é um estudo de mix, quer dizer, em cima do tamanho do shopping, da região que ele atua, das âncoras que ele vai ter, quantas lojas de confecção feminina ele pode ter. A Lumine tem isso na ponta do lápis. Quando eu entrei na Lumine, eles me disseram, olha, esse shopping aqui precisa de 2 lojas de confecção feminina, precisa de 5 lojas de alimentação, fast food, ou um restaurante com serviço, um restaurante sem serviço, um fast food. Ele precisa de X lojas de serviços. Então, assim, cada shopping, sim, existe um estudo, toda uma metodologia que a Lumine, não só a Lumine, mas qualquer empreendimento faz, para um não matar o outro, né? Não ter o tal do canibalismo, que é complicado, não se matar e matar o outro e um comer o outro. Então, existe um estudo, sim. Claro que, às vezes, acontece. A gente tem um empreendimento onde tem uma operadora de telefonia que tem uma loja muito próxima a um operador que, inclusive, ela fornece todos os serviços. Então, por ela mesma, negociou com esse lojista, entrou próxima e resolveu sair
O shopping, obviamente, intercedeu nesse meio campo, mas foi uma negociação entre os dois e aconteceu. O que acontece também, assim, que pode acontecer em shopping center? Algumas locações temporárias têm que ter muito cuidado. Eu trabalhei com isso. Trabalhei com locação temporária. Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu só trabalho com lojas. Quando a gente coloca... Se a gente colocar um quiosque de capinha no Natal, na frente de uma loja que vende capinha, é bem complicado. Então, esse era um cuidado que a gente também sempre tinha muito. O Iguatemi, quando eu trabalhei lá naquela época, eu tive muitos negócios recusados pelo shopping, em função disso, de não poder conflitar com o lojista. A gente tem, por exemplo, ali no Zafari Hípica, a Bela Gula, que vende tortas, doces e cafezinho. Eu me doeu, mas eu tive que, inclusive, de lojistas que queriam entrar lá, e eu tive que dizer não. Em plena pandemia, eu tive que dizer não com as metas que eu tenho. Não, porque não posso. Então, existe sim esse cuidado, tá? Ele é todo, o mix é todo planejado, é todo estudado, com estudo de mercado, de região, de empreendimento. E acho que eu respondi, né? Sim, Oi? respondeu. Tá bom. Respondeu. Laís, tem uma dúvida da Alice. Como é que funciona a locação para exposições? Existe essa possibilidade dentro dos empreendimentos? Como é que é? Claro que existe sim. Todos os shoppings, todo espaço de shopping é um espaço interessante. Qualquer pedaço, isso eu aprendi muito quando eu trabalhei com merchandising. A gente caminhava no corredor olhando assim, o teto é interessante, banner, a parede é interessante, o chão é interessante, a adesivação, a porta do elevador que abre, o corrimão que pode estar todo adesivado, a cancela pode ter a plaquinha. Então, assim, todo espaço em shopping center é um espaço para anunciar. E todos eles trabalham com locações temporárias. Tem alguns empreendimentos mais rígidos que não querem poluir, por exemplo, o corredor, né? Tem outros... Bom, na época do Iguatemi era maravilhoso, assim, de trabalhar com mall e mídia, porque além dos corredores com quiosques, com exposições, com desfiles, com eventos, a gente tinha todo o estacionamento para trabalhar. Então, assim, muitas feiras a gente fazia. Feira de móveis, feira de carro, feira de setor de construção, então, assim, é uma forma muito interessante para o shopping, que tem esse faturamento, essa renda extra, né? Essa grana extra que entra. Claro que tem que ser tudo aprovado pelos empreendedores sempre. Não é qualquer evento que pode ser feito, e de preferência que não conflite com os lojistas. E é muito interessante para os lojistas que entram nessas feiras, que acabam conseguindo entrar nesses locais em momentos, em datas especiais, e ter acesso a esse consumidor, né, que de outra forma não teria. Então, eu até estava saindo ontem do Zafari aqui da Otto, e uma marca de colchões, até me chamou a atenção, assim, uma marca de colchões, sair no corredor na saída do shopping, assim, bem num cantinho, assim. Eles colocaram colchões e estava lá a menina atendendo. Então, assim, qualquer cantinho, qualquer lugar é interessante e vai ter fluxo, vai estar no meio das pessoas. E se as pessoas não comprarem naquele momento, elas são pessoas que estão enxergando a marca. Então, só tem lado positivo, tanto para o shopping quanto para o consumidor, que também acaba conhecendo alguns produtos e aproveitando algumas oportunidades de promoções, né? Para o lojista é interessante para ter acesso a essa estrutura, para o shopping, para o consumidor, então é muito bom. Agora, como eu trabalhei em todo esse processo, tudo é feito com muito cuidado, né? Não é qualquer instalação que é feita, é tudo feito com segurança, com organização, com planejamento, com autorizações, com acompanhamento, com fiscalização. Então, outra coisa que eu aprendi em shopping center é assim, no Iguatemi, eles nos exigiam muito documentação e quem é que se responsabiliza por isso, por aquilo, e tem que ter arquiteto, engenheiro, e o cano e o cabo tem que ser tal, o fio, tal. Então, tu faz toda uma negociação e quando chega lá na hora de montar o stand do teu anunciante,
porque ele não tem o cabo do tamanho que tem que ter, né, de tantas polegadas, o shopping diz assim, não, manda esse cara embora. Então, tu tá lá meses negociando, o cara pagou, fechou, vai montar e não. Então, assim, isso é super importante, a gente entender, e eu já tive anunciantes que se retiraram naquela noite, voltaram na outra noite, feito depois que o shopping fecha nessa montagem, e voltaram depois por questões de segurança, o shopping não autorizou. Isso envolve custo, envolve uma logística doida. Mas o que eu aprendi foi assim, ó, se alguma coisa pode dar errada, vai dar errado. Se tem uma quina na tua mesa, se tem um cabo que não é o ideal, se tem um cano que não é o ideal, pode incendiar, pode alguém dar uma criança dar uma testada ali naquela ponta, pode, então pode, e vai acontecer, e acontece. Então, todo esse cuidado é interessante, é lucrativo para todo mundo, mas tem que ser muito bem feito. Falei Respondeu, demais. Alice? Não, tá ótimo. Respondeu, Alice. Fala aqui para nós se tá tudo certo. Pode ser pelo chat ou pela voz. Tá certo, olha lá. Respondeu a Alice, tá tudo bem. Daí eu tenho duas perguntas, na verdade. Não sei se alguém mais tem, gente. Se alguém tiver mais, coloca no chat ou vai abrindo o áudio e vai falando. Qual foi a venda mais complexa que tu já fez? Eu estou nela, na verdade. Fale-me mais sobre isso. Nessa busca por serviços que a gente está fazendo, eu estou negociando com uma clínica de atendimento médico e odontológico. Isso é uma tendência, né, de shopping center, de trazer esse tipo de serviço. Já tem em bastante shopping centers e é uma tendência. De trazer uma clínica odontológica e também de várias especialidades médicas para dentro do shopping. Então, assim, primeiro que uma clínica precisa de um espaço bastante grande, não são 30, nem 50, nem 100, nem 150 que vai conseguir atender esse cliente. Então, com essa metragem grande, a gente está negociando, são quase 200 metros, né? Mas em relação ao lojista que a gente procura trabalhar normalmente, é diferente. Esses valores envolvem valores grandes de investimento, porque esse lojista ele pega uma loja no osso, né? Então não é uma loja, não é uma loja de 30 metros quadrados que ele vai ter que botar chão, piso e fazer divisória e mobiliário. É um empreendimento que vai ter um custo ali em torno de R$1 milhão só de obra, né? Obra e alguns equipamentos. Então a gente está negociando. E o que acontece? Não é um lojista que tu vai ligar para ele hoje, tu vai oferecer uma metragem, ele vai dizer assim, amanhã eu vou investir R$1 milhão ali no teu shopping, tá fechado, pode fazer o contrato. Então, assim, já faz meses que a gente está negociando, meses que a gente está ajustando, fazendo levantamento de mercado, eles buscando parceiros. Então, talvez outra pessoa no meu lugar, com essas idas e vindas, já teria dito assim, olha, rale-se, esquece o negócio. Mas aí entra a persistência, a tranquilidade, a calma, passar segurança. Esse negócio já teve altos e baixos, já foi, já voltou, mas ele vai sair. Graças a Deus, ele vai sair. Então, assim, a negociação mais difícil são essas negociações maiores, né, que envolvem um investimento maior. E uma outra coisa, normalmente esse tipo de serviço não está em shopping center. Então, tem que se criar toda essa cultura, se trabalhar muito a cabeça do cliente. Então, foi bem difícil, está bem complicado, mas eu estou bem otimista. Otimismo é tudo nessa vida, né? E tu também, né? Tá sempre nessa, né? Tá sempre, nunca vi tempo ruim. Mas é assim, ó, a minha segunda pergunta qual foi a mais tranquila, assim, tu foi preparada para uma guerra e foi, tipo, ok, fecha aí. O que normalmente é mais tranquilo são as franquias, né? Por quê? Porque normalmente essas franquias já estão em shopping center,
O lojista, ele tem todo o know-how e o suporte das franquias, então isso acelera bastante o processo. Então, muitas dúvidas que o lojista pode ter em relação ao negócio, ele já tira até antes ele faz um estudo antes com a franquia. Eu estou pensando em entrar no empreendimento tal, me ajuda a pensar. Então, às vezes ele já chega já com uma série de informações, né? Então, franquias, quem já tem essa cultura de shopping center e já tem um suporte, no caso do que eu estou falando, das franquias, é mais fácil, é mais tranquilo, assim. Inclusive em relação a valores, né? Já estão mais acostumados em relação... É difícil tu convencer um lojista de rua a ele pagar ele saber que ele tem que pagar um fundo de promoção, né? Mas o shopping faz propaganda, faz investimento, mas e aí? E aí que ele vai ganhar com isso? Mas a gente tem que fazer ele entender esse tipo de coisa. Mas eu estou na rua e nunca tive que pagar isso. Sim, é uma estrutura diferente, né? No momento em que o shopping anuncia, no momento em que o próprio Zafari faz uma quarta-feira de feira, essa quarta-feira explode de gente. Então, é mais gente passando na frente da loja. É por isso que existe também o fundo de promoção, né? Que a gente tem que dividir esses custos. Então, assim, e aí ele vai ver, pega o lojista e leva ele quarta-feira no shopping. Realmente o movimento é melhor. Pois é, por que aumentou o movimento? Porque tem o investimento todo de mídia, existe todo um planejamento da semana, né? Esse movimento não é gerado à toa, e aí a pessoa começa a entender um pouco melhor como é que funciona. Mas franquia sempre é mais tranquilo. Tá, e aí o Pedro fez uma pergunta, queria dizer, não sei bem como formular a pergunta. As prefeituras da cidade têm voz quando alguma empresa decide construir um shopping, no quesito estrutura, design, espaço para eventos, etc? Claro, tem que ser tudo aprovado. Tudo tem que ser aprovado, como qualquer coisa que vai construir em qualquer lugar. Se a ideia, o estudo... Primeiro que assim, ninguém vai fazer um shopping center sem fazer um estudo de mercado, um levantamento, né? O próprio planejamento da prefeitura, isso aí tem que ser visto antes, porque a pessoa não vai gastar tempo, dinheiro, né? Com um negócio que não tem a possibilidade de sair. Existem leis, existem regras, existem normas, existem percentuais, né, de terrenos, etc. Então, tudo é estudado antes. E, claro, a prefeitura tem que aprovar tudo, todo o projeto, tudo, sempre. Respondeu, Pedro, era isso? Ou tu tem mais algum detalhe que tu gostaria de saber, Pedro? Vai colocando aqui para nós no chat. Aí ele falou, show, obrigado. Muito bem. De nada. Pessoal, nós vamos nos encaminhando para o final. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por gentileza, vão colocando aqui no chat. Colegas, puxa, eu achei que eu ia falar dúvida? 1 hora. Eu achei que eu ia falar 1 hora. A gente já está conversando 1h40, tá ótimo. Laís, alguma dica que tu queira dar para eles, se eles quiserem trabalhar contigo, como é que um publicitário entra nessa história toda, né, de vendas, né, que normalmente a gente vende o tempo inteiro, mas a gente não se dá conta que a gente vende o tempo inteiro. Então, muitas vezes, essa argumentação de venda acaba sendo um pouco intimidadora. Enfim, tem alguma coisa para dizer para esse povo que está na faculdade ainda, tem bastante tempo? Tenho muita coisa. Primeiro, assim, eu sempre fui muito tímida, né? Falei para vocês. Então, eu me obriguei a fazer algumas coisas que me forçavam a vencer essa timidez. E essa dica que eu sempre dava para os alunos, eu tinha muita vergonha, mas eu tinha que fazer uma pergunta no fórum de comunicação. Eu tinha muita vergonha, mas eu tinha que sentar na primeira cadeira da palestra, ou seja lá o que for. Então, a gente começa a forçar e começa a superar esse tipo de coisa e começa a aprender. O que eu posso dizer para entrar nesse mercado é não ter medo. Não ter medo, aceitar. As oportunidades que eu tive, na verdade, elas chegaram... Não vou dizer que caiu do céu, né? Porque isso depende dos relacionamentos que a gente teve antes. Eu comecei fazendo concurso, mas dali para frente foi sempre por indicação. Então, eu fui para a Unifra, porque a Jânia, amada, prof. Jânia, me conhecia do tempo da faculdade
e acompanhou um pouco, a gente ficou em contato, acompanhou um pouco da minha trajetória e me indicou para ser professora na Unifra. Então, assim, uma coisa que eu digo para vocês, relacionamento. Esse momento que vocês estão aí agora é, sim, um momento de ser visto, um momento de se aproximar dos professores. A primeira porta que vocês vão ter são os professores e os colegas. Os colegas vão trabalhar, os professores trabalham, dão aula, conhecem mercado, já tiveram mercado, têm contato com o pessoal de mercado. Então, assim, ó, o local em que vocês estão é fantástico para ter uma carreira, para começar uma carreira de um jeito muito legal, né? Tendo todo o suporte, todo o apoio dos professores. Então, o publicitário, sim, é um vendedor. Eu me lembro que lá no começo, quando eu comecei a estudar publicidade, eu li alguns livros e dizia assim, sim, o publicitário é um vendedor. Daí eu pensava assim, vendedor de loja, sim, a gente é um vendedor, a gente vende o tempo todo. E vocês começam, nesse momento já, a vender a própria imagem de vocês, a fazer, acho que eu tô com batom aqui, a fazer e a vender a própria imagem de vocês. Então, assim, o publicitário tem que aparecer, vocês têm que aparecer. Tem vergonha? Supera a vergonha. Vai atrás dos melhores, né? Tem alguns empecilhos da personalidade, supera, isso tem técnica, isso o curso ensina, as profs dominam muito bem todas as ferramentas e todas as técnicas, esse suporte vocês têm aí dentro. E outra coisa, vão para o mercado de uma vez. Laís, mas eu estou no primeiro semestre, eu sei que isso é bem polêmico, tá? Tem muitos professores e profissionais que não indicam ir para mercado, sei lá, antes do 5º semestre. Eu sou radicalmente contra. Se puder ir para o mercado no primeiro semestre, vai, nem que seja para tirar xerox, mas está no meio das pessoas. Só a faculdade, que não é pouco, é muito e é tudo, né? Mas assim, ó, junta e te organiza, vai para o mercado. Não fica parado, procura os melhores. Qual é a melhor agência? Eu quero ser redatora, quem é o melhor redator da cidade? Eu quero planejamento, quem é o melhor planejamento da cidade? E dá um jeito. Uma coisa que não existe, isso que eu falei já, eu acho, não existe o não consigo, o não posso, o não tenho, não faço, não sei. Isso não existe, tá? Eu não vou conseguir porque eu não conheço ninguém. Não interessa, dá um jeito, consegue. Mas agora na pandemia tá tudo fechado, ninguém fala com ninguém. Como se a gente está vendendo loja? Alguém está fazendo, alguém está falando com alguém. Então, assim, ó, se vocês puderem ir para mercado bem no início do curso, fantástico. Porque aí vocês vão aproveitar o que vocês estão aprendendo na faculdade, vão trazer o que vocês estão vendo lá fora para dentro, e isso só tende a amadurecer. Vocês vão, inclusive as sequências das disciplinas, vocês vão aproveitar até de uma forma melhor. O que mais que eu posso dizer para vocês? Tem uma frase que eu achei linda que eu queria dizer, que eu falei para a Carol, que tem um pouco de Lenin nisso, mas não tem nada a ver com questões ideológicas, é só porque a frase, acho que coube bem nesse momento, vivemos décadas em semanas. O mundo deu um pulo, a gente nesse ano, é como se umas 3 décadas tivessem passado, assim, na nossa janela. Então, a gente precisa ser rápido, precisa se informar, precisa se adaptar e precisa correr sempre. Cansa? Cansa, a gente cansa, nunca é suficiente, nunca tá bom, nunca... Mas, gente, o retorno é muito bom. A gente batalha, cansa, e tem uma vitória, fica feliz. Aí depois, batalha. Agora, o gostinho dessa vitória, o gostinho de conseguir fechar um negócio, de conseguir, no caso de aprovar uma campanha, de conseguir ganhar um cliente, de conseguir um emprego, né? E essa adrenalina é tão maior do que todo aquele antes que a gente passou, que vale a pena. Supera o cansaço, supera tudo isso. E outra coisa é a questão da antecipação, né? Antecipar, eu acho que se antecipar é a grande lição para quem está nesse mercado comercial. Antecipar-se aos argumentos negativos, antecipar-se às coisas ruins que podem acontecer, trazer isso de uma outra forma para não esconder, nem mascarar, mas assim, tentar enxergar de um outro jeito. Então, quando eu perguntei para vocês, alguém consegue ver no meio dessa
coisa ruim toda que está acontecendo. Alguma coisa boa, e vocês viram. Nossa, agora podia terminar essa. Agora cai a conexão e acaba. Isso é muito positivo. O publicitário tem mania de frases de impacto e finais apoteóticos, né? Eu não perdi isso. Pois é, por isso que as gurias disseram, agora entra, né, a chuva de papéis prateados. Agora esse é o momento. Vocês vão ter que contar essa história para os alunos depois explicar melhor, para não pegar mal isso. Enfim, pessoal, alguma pergunta a mais, alguma coisa, coloquem aqui no chat. Enquanto vocês vão colocando as informações ali, eu quero já aproveitar para agradecer muito a tua participação, Laís. E de abrir os dados também, porque eu sei que abrir dados às vezes é complexo, né? Tem muita gente que não abre dados. E hoje foi muito legal, porque o Arthur abriu dados de manhã, né? De investimento, enfim, de mídia. Tu agora conversou com a gente sobre isso também. Então, é muito bom. E o Germano, antes, também mostrou toda a evolução da marca. Então, isso é muito legal, a gente conseguir entender o que acontece por trás desse sistema todo que a gente não consegue entender, muitas vezes, estando de fora, né? Então, é bem interessante a gente te ouvir. Eu gosto, né? Eu sou suspeita para falar. Mas espero que tenha sido interessante para quem ficou aqui conectado com a gente até agora. E, de alguma forma, isso que foi falado consiga ser útil e usar isso de alguma forma interessante nas cadeiras também, quando a gente agora, por exemplo, for começar a fazer os planejamentos, de que forma isso pode ser transformado em conhecimento, em know-how, para abrir a mente, para ver de alguma outra forma, né, para perceber as coisas de uma forma diferente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês. A minha cabeça é meio caótica, assim, de informações, né? E até quando eu dava aula, assim, uma coisa puxa outra, e puxa outra, puxa outra. E eu adoro conversar com alunos, adoro meus colegas profs. Então, assim, fiquei muito à vontade foi um bate-papo mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, Carol, pode passar meu e-mail, né? A gente vai trocando informação e vai movimentando isso tudo. E uma coisa muito legal que eu acho, assim, ó, a nossa profissão, quando eu fui a única publicitária da família, e aí o pessoal perguntava assim, tá, tu vai ser publicitária, mas tu vai fazer o quê? E aí eu olhava e dizia, eu posso fazer qualquer coisa sendo publicitário. Nosso campo, nossa área de atuação é gigantesca. Eu não deixei de ser publicitária quando eu fui para shopping, eu não deixei de ser publicitária quando eu fui prof. Então, assim, né, a nossa é uma grande vantagem. Então, experimentem áreas, experimentem, não neguem oportunidades, vão lá. A experiência e a rede de relacionamento, as pessoas que vocês vão conhecer, as informações que vocês vão ter, são válidas. Deixa eu só dizer uma última coisa. A gente precisava de mais gente para a equipe, né? Para atender os empreendimentos. Sabe que teve que vir gente de Manaus, gente do Rio de Janeiro, simplesmente porque aqui em Porto Alegre a gente não achou mais ninguém além da equipe que já estava montada. Então, assim, são poucos profissionais com experiência em shopping center. Então, existe, né, no momento em que abre uma vaga para esse tipo de coisa, quem tem experiência conta muito, e pouquíssimas pessoas têm experiência nesse negócio. Então, fica a dica, como dizem. Obrigada, Carol, obrigada a toda a equipe, os professores. Sempre que eu puder participar, contribuir com alguma coisa, eu estou aqui, contem comigo. Adoro vocês, adoro a Unifra, foi minha casa há muito tempo e é sempre um prazer enorme estar junto com vocês. Obrigado, Laís. Beijos. Fizesse os fóruns conosco também, né? Eu lembro do 8º, que era aquele das referências. Nossa. Muitos. É verdade. Que bom te ter Muita saudade desse tempo, foi sempre maravilhoso. E aí, bom agora, te ver também, David. O pessoal perguntou ali que ficou curioso do papel prateado. Tu quer falar ou a gente fala depois nas aulas? Isso é para as aulas. Gente, então, assim, deixa eu aproveitar agora, então, um momento, assim, né? Eu junto com a equipe toda, né? Mas, assim, eu comecei a levantar a bandeira da gente ter um prêmio. Foi uma batalha, assim,
eu queria que os alunos pudessem expor os seus trabalhos e ter uma forma de qualificar esses trabalhos, uma concorrência entre eles. Eu queria que tivesse os melhores trabalhos, eu queria ver esses trabalhos, eu queria que os alunos se puxassem mais. E aí, junto com a equipe, toda a equipe, não fui só eu, mas, né, eu comecei a incomodar, porque como eu fui de Porto Alegre para Santa Maria e tinha participado e ganho prêmios aqui em Porto Alegre, eu queria que os alunos tivessem esse gostinho, né, e faz parte, não adianta, não vamos ter falsa modéstia, a gente adora ganhar prêmio, a gente adora fazer sucesso, a gente adora aparecer, e faz parte do perfil, é assim. Quem não gosta, eu tô mentindo, Carol? Eu adoro, eu adoro. Então, assim, a gente criou o prêmio. É interessante, né? A gente premiar, mas com esse viés aí que foi criado, é interessante para qualificar o trabalho do pessoal durante a faculdade, né? Muito, era assim, ó, os alunos finalizavam de uma forma melhor, pensavam mais, se empenhavam mais. Então, assim, ó, academicamente foi fantástico aquilo. Isso gerou, assim, uma mobilização dos alunos incrível, porque aquela semana que antecedia as inscrições, a união dos professores em colaborar com tudo isso, então, assim, movimentava, como continuou movimentando, muito o curso. E isso também foi uma forma de ser vitrine para o curso, né? Vitrine, olha, temos trabalhos excepcionais já dentro da universidade. Imagina isso aqui, esse pessoal todo aqui é o pessoal que vai para o mercado. O pessoal que está saindo daqui é realmente muito bom. E, claro, a Unifra não fazia muito parte da filosofia franciscana, essa coisa né, de brilhos e shows e prêmios. E a gente conseguiu, de um jeito muito especial, uma abertura enorme, assim. A reitora foi fantástica, recebeu muito bem, entendeu a proposta, qual era a proposta, e eu disse, não, então tá tudo montado, beleza, agora sim, no final tem que ter uma chuva de prata, né, que a gente adora brilhos e pratas, e vitórias e glórias, e é um pouco disso. O glamour, como diz o Bebeto, né, tem que ter o glamour, né, Bebeto? Sim, e continua até hoje, a gente só foi aprimorando o fórum. Eu sei, já foi para o fundo do mar, já foi para o espaço, cada vez mais. Eu acompanho todas as campanhas, acompanho a movimentação, sempre olho, e assim, eu agradeço demais e dou parabéns para vocês de manterem isso, e tomara que o ano que vem possa voltar, porque é um grande estímulo para os alunos, é uma vitrine para o curso, e a gente adora fazer isso, né? Muito bom. Muito obrigada, amiga querida. Muito obrigada, alunas queridas. E até a próxima, né? Hoje de noite tem às 19, né? Agora, Bebeto, o Cassol falando de retoma aí a programação. Na pandemia, e depois nós temos a Gisele, que vai falar sobre comunicação ambiental, todos os problemas que a gente teve, que envolve muito mais do que uma assessoria de imprensa, a comunicação como um todo, né? Ela trabalha com ONGs em relação à natureza. Então, são dois temas que não são antagônicos, né? Aliás, o fórum está primando porque tudo convergindo por um espaço que é o da comunicação, né, Carol? É muito mais abrangente, muito mais abrangente do que a gente imagina. Exato, tudo se conecta, né? O que está muito legal nesse fórum é que todas as palestras se conectam, independentemente da programação de noite, de manhã, de tarde, tanto faz, está tudo muito unificado, né? Então, isso é muito legal, essa conexão que se conseguiu na programação desse ano e a participação do pessoal, muito massa. Parabéns pelo evento, gente. Tô indo, obrigada pelos alunos que conseguiram ficar até o momento me ouvindo, fizeram um pouco de sacrifício, aí espero que eu tenha passado algumas informações, né? E beijos para todos aí. Beijos. Beijos, gente. Beijos, muito obrigada. Tchau, eu te agradeço. Até a próxima. Uma hora de volta aqui, vamos sair da Eu sala. volto sim, deixa passar um pouquinho dessa turbulência, eu vou. Beijo. Beijo.